para o ímpar, no para o ímpar, hoje, o Ganso já está adaptado ao sistema do Fluminense. O Renato vai ter que se adaptar a essa situação. Mas eu sou fã do Renato Augusto. Eu fico com o Renato Augusto, porra! Eu tô aqui, rapaz, tô pensando. Eu vou ficar com o Ganso, porque ele já está adaptado às circunstâncias. Mas o Renato Augusto joga demais. Mas se fosse eu e Pascoal no Paroímpar, dava tudo certo. Se fosse Jean e Silas, dava tudo certo também? Torcedor do Flusão, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui no ESPN FC. Pascoal, Silas, Jean Oddi e a Daniela Boaventura falando da vitória do Fluminense, analisando, né, o jogo ontem. Uma partida que o Fluminense amassou, um volume de jogo muito grande, amassou o Sampaio Corrêa, mas teve trabalho, né, para furar a retranca ali, a defesa, conseguiu fazer o gol, saiu vitorioso. Vamos ver o que o pessoal falou dessa vitória ontem. Créditos ESPN Brasil, link na descrição. Tá chegando por aqui agora, não é inscrito, se inscreve. Se já é inscrito, deixa o like, você vai estar ajudando demais o nosso trabalho deixando aquele like. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Não, Zero, você não falou foi isso? 5-0 mesmo. Não, 5-0 foi o Zinho. O Zinho falou Você ficou no Então 4, eu falei 4-0, foi. Eu falei que ia ser 4-0, Silas. E tá aí pra você, Oswaldo Eu não tava Pascoal. aqui, porque a última vez que eu falei, eu Você acertei, ia dizer né? que ia ser 1-0 Fluminense, tá certo? Não, eu ia falar uns 3 também. Ah, tá. Só pra saber o nível de honestidade aqui. Ô, Pascoal, o que aconteceu aí, Pascoal? o Fluminense não brilhou, né? O Fluminense teve muitas possibilidades ainda no primeiro tempo, né? Para sacramentar o placar, né? Teve o Douglas Costa estreando também, mas sem ser aquele Douglas Costa, né? É muito interessante. O goleiro do Sampaio Corrêa, invariavelmente, em todos os jogos, ele falhou. Até aqui no campeonato. Ontem ele pegou, hein, gente? Vamos falar a real. Ontem ele pegou. A do Cano não teve como pegar, porque o Cano bate com uma raiva na bola. Parecia que ele queria arrebentar a bola ou queria furar a rede. Aí o Douglas Costa entrando em campo, mas... Mais forte o Douglas, hein? E fisicamente, o pessoal do Fluminense diz que ele está muito bem. Muito bem fisicamente. Então, por isso que ele entrou, para já ir se ambientando a equipe do Fluminense. O Fluminense tem a Recopa Sul-Americana para disputar, né? Tem LDU e Fluminense, LDU, você acompanha aqui na ESPN. Vai contando o que pegou o goleiro na partida de ontem. Até sair o gol, né? O gol sai numa tabela que vem da 18? É. Ele na Juventus, Rússia? ele estava arrebentando, mas estava se machucando muito. Exatamente. E, e acabou acontecendo. E na seleção ele não conseguiu isso, porque ele ia ser pra gente. Acho que ele joga o primeiro jogo pela seleção, ele acaba com o jogo. Ele ia ser titular, né? Acho que ele ia ser titular da seleção. Assim, ele estava nas entradas que ele fazia, ele indicava uma titularidade para a seleção. Talvez até o próprio Tite, 4 anos mais tarde, se ele tivesse vivido exatamente a mesma experiência, então me baseando nas declarações do próprio Tite, ele tivesse colocado o Douglas como titular antes. Sim, mas aí, de fato, se não me engano, o Douglas se machuca também na Copa do Mundo. Porque o Massimiliano Allegri, técnico da Juventus, era apaixonado pelo Douglas Costa. E queria pôr o Douglas Costa estava voando lá na Juventus. todos os jogos. Só que aí é isso, machuca. Ele não conseguia ter uma sequência de jogos. Então, acho que é o que eu falei. Essa vai ser uma questão pesada, quer dizer, o quanto ele vai estar em forma para conseguir jogar futebol, clinicamente bem para jogar futebol. Tecnicamente, ninguém discute a qualidade desse jogador, mas eu acho que o positivo é que ele não está chegando com peso de carregar uma equipe. ESPN FC da ESPN Brasil, falando da vitória do Fluminense ontem contra o Sampaio Corrêa. Placar que ficou até barato, né, pelo que o Fluminense construiu ali no jogo, amassou o time do Sampaio. Eles jogaram ali totalmente na retranca, né? Não saía por nada. E o Fernando Diniz fez várias mudanças no decorrer da partida. No final ali, na reta final do segundo tempo, o Cano foi feliz, conseguiu pegar ali um chutaço, né? E marcar um gol que deu a vitória e mais 3 pontos. O Fluminense segue invicto e agora é focar, né, nos próximos jogos. Clássico contra o Vasco na quarta-feira. Logo mais também tem a decisão, né? Primeira partida da Recopa Sul-Americana contra a LDU, mas primeiro é pensar desse jogo contra o Vasco. Ontem o time amassou, o Sampaio Corrêa poderia ter feito muito mais gols, o Cano perdendo chances ali, que não é comum a gente ver ele perdendo esse tipo de gol, né? O cara, a bola sobra para ele ali em várias partidas, né? Já fez vários gols assim, né? Sobra uma bola para ele ali, ele costuma
finalizar muito bem, mas méritos também do goleiro do Sampaio Corrêa, como citou o Pascoal, né? Esse goleiro vinha falhando bastante nos jogos do Sampaio, mas ontem estava inspirado, né? Fechou o gol, muitas chances ali, méritos do goleiro, né? Do Sampaio Corrêa, que estava fechando o gol, pegando muito, mas o Fluminense em nenhum momento desistiu do jogo, foi para cima e conseguiu um bom resultado. Agora é focar nos próximos jogos. O Douglas Costa estreou ontem, né? Um pouco tímido, mas acredito que vai melhorar aí na sequência, com mais chances, né, que o Diniz for dando aí para o Douglas Costa. Com mais minutagem também, acredito que ele vai evoluir. É um ótimo jogador, tem muita qualidade. Tecnicamente, dispensa comentários. A questão física ali, que eu acredito que pode até pegar um pouco, mas é um ótimo jogador. Renato Augusto também jogando. Essa dúvida, né? Será que eles vão jogar junto? Quem que o Diniz vai colocar para ser titular? Acredito que o Ganso vai sair na frente, até mesmo porque já está aí bastante tempo, né, com o Fernando Diniz. Mas isso é uma boa dor de cabeça para o treinador, né? Qual treinador que não queria ter uma dor de cabeça assim, né? Um elenco recheado de grandes jogadores. Renato Augusto, craque demais, joga muita bola. Um cara fora de série. Ganso também joga demais. Um detalhe também, ainda tem o John Kennedy, o Alexander, que estão na seleção, logo mais vão voltar também. Então o Fluminense esse ano promete, né, continuar aí ganhando muitos títulos. Já foi protagonista na temporada passada e esse ano acredito que não vai ser diferente. O torcedor está na expectativa aí para essa temporada. Já pode começar o ano conquistando o título, é o título da Recopa. Essa revanche, né, contra a LDU. O torcedor do Fluminense não gosta nem de lembrar, né, daquele jogo que o Fluminense perdeu a final, perdeu ali daquele jeito, mas agora é a chance, né, de uma revanche e quem sabe dar um troco na LDU e conquistar esse título da Recopa Sul-Americana. Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários, torcedor do Flusão, deixa o like no vídeo. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final, obrigado mesmo. Deixa aquele like, se inscreve também, ativa o sino das notificações. Vou ficando por aqui, galera. Valeu e até o próximo vídeo.